Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Agradeço essa possibilidade ainda de falar ainda um vídeo com vocês. Espero que vocês não estejam fartos de me ouvir, né? E para responder às perguntas que chegaram. Infelizmente, pelo fuso horário, realmente, como Moisés, suponho que explicou para vocês, não dá para eu estar ao vivo. E na hora em que vocês se encontrarão, começarão a vossa live, eu já estarei dormindo, então pronto para o outro dia. Aqui estamos no início do ano acadêmico, então tem todas as reuniões que vocês podem imaginar para quem está um pouco também na parte administrativa de uma faculdade. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, eu quero agradecer as muitas mensagens que chegaram de parabéns pelo curso. Bom, eu agradeço. É bom receber estas coisas. Não é só o homem não vive só de pancadas que recebe, né? Mas até as coisas gentis são muito bem recebidas. Então eu agradeço por toda a vossa gentileza, né, comigo. Então vamos lá com essas perguntas. Eu tenho 3 perguntas, então espero que não se perderam as outras. E vamos lá, vamos responder, começar com a primeira. A primeira é do professor Juliano de Santa Catarina, né, professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, em Santa Catarina. Muito obrigado pelas palavras gentis que o Senhor me reservou. E vamos ver a primeira pergunta. Não sei se vocês têm essas perguntas, mas eu vou lê-la assim que... Na semana terceira, intitulada O Mundo Inicia a Perceber a Igreja, dentre os materiais disponíveis há um trecho do Apuleio, o Asno de Ouro, em que é apresentada uma caricatura da mulher do moleiro. Naquela atividade fiquei intrigado pelo modo com que o filósofo escritor médio-platônico ridiculariza a mulher, mostrando seus excessos e apresentando-a como desregrada. Não sei se minha interpretação está correta e por isso pergunto-lhe, essa descrição que o autor faz da mulher deve-se ao fato de ridicularizá-la por ser cristã? Em outras palavras, parece-me que Apuleio caracteriza a mulher cristã como libertina, mais libertada e enganadora do que os próprios pagãos, a exemplo do seguinte trecho. Com suas práticas religiosas completamente inventadas e inúteis, ela iludia a todas as pessoas e enganava o coitado do marido, enquanto, na verdade, era bebendo vinho desde cedo pela manhã e continuamente vendendo o corpo. É essa a provável interpretação? Agora, por que eu escolhi esse trecho? É claro que aqui não visa diretamente para dizer que todos os cristãos eram assim. Vamos dizer assim, aqui o Apuleio apresenta a mulher do moleiro, estamos falando de um romance, é um dos poucos romances latinos que chegaram até nós, o Satírico, por exemplo, outro dois. Então, nesse romance, que é um romance até com um percurso iniciático, não é apenas um divertissement, né? Não é um Alexandre Dumas da época, né? Tem um percurso iniciático que o protagonista tem que fazer por meio dessa padecer de qualquer maneira com essas transformações. Eu diria que mais que caracterizar a mulher cristã como libertina, ele diz que essa mulher libertina era, além de todas as desgraças para o esposo dela, ela se inventava até uma religião. Ou seja, não era para dizer que a mulher cristã era assim, mas essa mulher, além de beber,
de ter, vamos dizer assim, costumes morais discutíveis. A mais, ela tinha inventado uma religião, fazia parte de uma religião esquisita. É aqui que entra a motivação pela qual eu apresentei esse texto. Ou seja, ver como no substrato popular a religião cristã era considerada como algo de idiota, aliás, de péssimo. A gente poderia dizer, servia como insulto, além de beberrão, vamos dizer assim, mulher que vende o seu corpo, etc. E mais se inventa uma religião, esta religião de idiotas. Né? Então, não era uma crítica à mulher cristã, enquanto é ser cristão que acrescenta, nesse caso, o personagem dessa mulher acrescenta a sua carga negativa. Então, é mais um testemunho de uma percepção negativa dessa religião nova cristã, sobretudo, provavelmente, pelo lado do monoteísmo, porque mais para frente, se vocês estão lembrados, tem um texto que diz que ela dizia que o Deus dela era o único, né? Para dizer, olha que bobagem. Né? Então, esse trecho é um testemunho da época para ver como era considerado por um intelectual, vamos dizer assim, um escritor, como o Apuleio. Não sei se está claro, né? Então, eu não diria que Apuleio caracteriza a mulher cristã como libertina, etc., etc., mas ser cristã é uma agravante no elenco das coisas negativas dessa mulher. Para nós é interessante porque a gente vê como era considerada a religião por um pagão como Apuleia, a religião cristã. Ou seja, uma coisa de um bando de idiotas, mais ou menos. Um outro romance, o Luciano escreve, lá não, os cristãos, como isso aqui eu coloquei numa das atividades, os cristãos são vistos como um bando de ingênuos, de babacas, se posso falar, né? Então, era uma outra percepção desses cristãos que se amam, se visitam, acolhem todo mundo, e todo mundo, como protagonista do romance do Luciano Peregrino, aproveitam, né, dos cristãos. Então, vamos para a segunda pergunta. Mas muito obrigado, porque talvez eu não fui claro em esclarecer. O senhor poderia esclarecer, se não estou enganado, não consegui verificar essa informação nos materiais, o primeiro momento ou as primeiras fontes em que o bispo de Roma passa a ser denominado de Papa. E a que se referia esse termo? A uma espécie de primado da sede em Roma e do patriarcado de Pedro e Paulo como os progenitores dessa igreja? Não, a história é muito mais simples. Papa é uma palavra que era usada já, por exemplo, para o bispo de Alexandria. Para os coptas, por exemplo, também na igreja etíope, os anciãos, os padres do deserto, assim, os igúmenos, ou seja, os abades, mas normalmente um ancião, né, é chamado de Abba. Isso aqui é Abba ou Anba. Da Abba, Anba, é fácil passar a Baba, Papá. Então, essa é uma das mais prováveis etimologias. Outros, claro, em grego, papos, papas, papa, papai, também nas nossas línguas. Papá em italiano, papai em português.
Em italiano tem a forma também babbo, babbo, babá, babá, papá. Então, são todas as palavras ligadas à figura do pai, dos padres. Então, poderia ser também para alguém diz que Papa vem daqui. De qualquer maneira, é provável que vem de tudo, né? Mas o uso de chamar Papa algumas figuras mais importantes, nós encontramos também, por exemplo, Papa então seria a versão latina ou de Abba, ou de Anba, ou de Papas, em grego, papos, papas. Depois passa a indicar também no grego as figuras, sei lá, os militares mais anciãos, as figuras de referência, e depois passa a ser usado para as pessoas de respeito, como uma forma de respeito. Agora, em latino, a versão latina é Papa. Agora, quando começa a indicar o bispo de Roma, agora, a palavra Papa aparece já, por exemplo, me parece em Tertuliano, mas ele fala de uma outra pessoa, de um bispo. Então, começa a chamar bispos com o Papa, não apenas aquele de Roma. No final do século IV, século V também, se começa a usar, sobretudo, para o bispo de Roma, mas não de maneira exclusiva. A definição exclusiva para reservar o termo Papa ao bispo de Roma será, se não estiver errado, no século XI, com uma decisão de um sínodo romano de Gregório VII, o famoso Papa que vocês irão estudar na próxima atividade, suponho, de História da Igreja Medieval. Então, não tem nada de... Patriarca, por exemplo, é um termo que começa a ser usado a partir da primeira metade do século V. Então, tem um artigo, eu li, que dá até uma data, 428, que é interessante porque esse 428 é uma data tão importante que tem um livro que se titula exatamente 428, e que é todas as coisas que aconteceram naquele ano. Por exemplo, é um ano em que Nestório se tornou patriarca, ainda arcebispo de Costantinopla. É um ano em que morre Teodoro Mopsuestia. É um ano muito importante na história da Armênia, e assim por diante. Então, patriarca, porque o Senhor também está falando espécie de primado, ou de ser em Roma o patriarcado de Pedro. Não, em Pedro e Paulo não se fala absolutamente de patriarcado. Se começa a falar de patriarcado a partir do século V. O termo Papa, reservado exclusivamente ao bispo de Roma, no mundo latino, é do século XI. Mas, até hoje, por exemplo, o arcebispo de Alexandria, o patriarca dos coptas, é chamado Papa. Papa Taudros, por exemplo, nesse momento. Então, é um termo que, para nós, da Igreja Latina, é reservado apenas ao bispo de Roma. Na Igreja grega, por exemplo, ortodoxa, os papas são os padres. Nós temos, por exemplo, muitos sobrenomes no sul da Itália em que aparece esse termo Papa, que é padre. Então, por exemplo, no grego, Irene Papas, por exemplo, a famosa Irene Papas, provavelmente o pai dela ou algum na família era um padre. Papadopoulos, Papa Yannis, por exemplo, é padre João, assim por diante. Então, é um termo que se usa ainda hoje. Na Igreja Ortodoxa é o nome que se dá aos padres, papas, Papa. E na Igreja copta é reservado ao patriarca, na Igreja Latina ao bispo de Roma.
essa aqui é um pouco a resposta. Espero que, infelizmente, esta modalidade não dá para corrigir. Eu espero de ter interpretado bem. Depois, a terceira pergunta é uma outra pessoa, é o mestre Eduardo Newton, defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Ele faz esta pergunta: com os devidos cuidados com relação à comparação que envolve o transcurso de um tempo considerável, podemos falar que os apologistas se debateram diante de fake news oriundas de uma incompreensão popular do que era o cristianismo? Seu Newton, seu Eduardo. Bom, olha, sim e não, né? Vamos dizer assim. Em um nível de brincadeira, realmente, sim, eram fake news, mas não eram fake news usadas a arte para jogar, vamos dizer assim, coisas negativas sobre os cristãos. A maioria eram falsas informações, percepções erradas. Falamos alguns exemplos na atividades, né? Eu ouvi falar da missa, e eu sinto que eles comem o corpo de Cristo, mas tem o trigo, tem então crianças empanadas. Coisas assim, não é que eram construídas para jogar, desmoralizar os cristãos. Não, era um simples prejuízo. Eu diria lendas urbanas, se a gente poderia fazer essa aplicação, mais do que fake news. Fake news, inclusive, eu não gosto muito esse uso, porque às vezes é usado também para aumentar a confusão de um debate social que já é complexo. Então, eu diria mais que fake news eram lendas, aqueles que hoje a gente diria lendas urbanas, né? Ou seja, aquela coisa que todo mundo fala que ele tem um amigo, tem um primo, que ele viu, assistiu a uma coisa assim, e depois vai ver, não tem substância. Parece meio... Mas ninguém sabe quem é que contou essa história por primeiro, mas todo mundo já ouviu falar. O chupacabra, por exemplo, né? Agora não sei se vai começar. Não, eu já vi, não, porque eu tenho um primo que está na roça, que chegou o chupacabra, realmente. Bom, chupacabra, quem é que viu o chupacabra? Agora, o ET da Varginha, não sei. Esse aqui já é outra coisa, né? Mas então, para de brincadeira, que não posso ocupar todo o tempo. Eu diria mais que fake news, lendas urbanas. Eu diria, talvez a palavra melhor seja essa. Bom, eu acho que não tenho mais perguntas. Para mim são 3. Agradeço da atenção. Fico realmente com pena de não poder ter tido esse debate um pouco mais vivo com vocês, mas quem sabe, se Deus quiser, talvez daqui a alguns meses eu consiga dar um pulinho lá no Brasil, como dizia na Bahia, se Deus quiser, os santos permitirem, e quem sabe que talvez será um pouco tempo complexo de férias, porque será no final de janeiro, início de fevereiro, mas quem sabe que com algum de vocês não seja possível nos encontrarmos lá no campus da FAGE e bater um papo de pessoa. Muito obrigado, tudo de bom e tchau. Então, ainda uma pergunta que chegou, então vamos responder, também porque é uma pergunta muito, muito interessante. Ela diz, o professor Márcio, muito obrigado também pelas palavras gentis, a Carla, que a Carla é a professora Carla da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em engenharia, desenho industrial no Politécnico de Milão. Nossa, mãe querida, muito bem. Então, ela assim me escreve: fiquei movida interiormente na semana. Quando cheguei na semana sexta, fiquei pensando na relação entre os cristãos místicos, o deserto, como Santo Antão, o monaquismo e toda essa vida oculta de oração
e o que acontecia em todas as discussões cristológicas dos concílios, incluindo a relação com os imperadores. Duas partes da nossa igreja, Jesus, humano e divino, sentido encontrado tão profundamente na oração e nos concílios, o Jesus discutido, racionalizado, como essas partes se relacionam na história da igreja. Os bispos ouviam os místicos, eram eles também místicos? Bom, a pergunta é muito interessante. Eu diria que a gente não deve esquecer que estamos falando de um período em que a mística, a teologia simbólica, a teologia dogmática, como a gente diria hoje, não eram coisas separadas. A separação entre a teologia mais discursiva, como a gente poderia dizer, aquela que hoje a gente diria a teologia dogmática, e aquela que seria mais a teologia simbólica, como a liturgia, a exegese espiritual, a exegese alegórica, vamos dizer assim, desculpa, tem o meu relógio que está dizendo que está na hora. Bom, eu estava dizendo que a separação entre a teologia racional, discursiva, aquela simbólica, liturgia, sacramentos, os símbolos, a Sagrada Escritura como exegese espiritual, alegórica, etc. E a teologia mística, que fundamentalmente são as três repartições do que nós encontramos naquela incrível obra que é o Pseudo-Dionísio Areopagita, esta misteriosa obra do século V, final do século V, em que ele tem muito clara essa divisão da teologia, mas como três caminhos para chegar no mesmo lugar, que não se excluem um com o outro. Né? A teologia discursiva é mais relativa à necessidade que o homem tem de perguntar para o que é o sentido, o desejo de compreender. A teologia simbólica é a teologia que passa através da liturgia, dos sacramentos, dos símbolos, que vai procurar o encontro com Jesus dentro da Sagrada Escritura. E a teologia mística, evidentemente, fala sobre, aqui também, por meio de uma base afetiva e por meio de uma expressão, por meio de símbolos, mas relata uma experiência de encontro especial com Deus. Agora, até o século XII, né, essa teologia é junto. São três maneiras de chegar no mesmo lugar, mas não estão separadas. A separação, infelizmente, começa com o final do século XII, início do século XIII, na Idade Média, quando a filosofia e a teologia se tornam matéria de universidade, matéria de ensino, de uma profissão. É aqui que começam os problemas, porque a teologia verdadeira fica aquela discursiva, racional, e a outra desaparece. Fica assim, bom, estas aqui são piedosas elevações. E a situação vai piorar com o século XVI, com a assim chamada Revolução Científica, em que tudo que não é possível medir é dentro do mundo subjetivo. Agora, você não pode medir o amor, você não pode medir a sua experiência com Deus. Então, tudo que é teologia simbólica, litúrgica, sacramentária e a mística se torna tudo no mundo do subjetivo e se perde esse laço. Então, a pergunta que a senhora fez é uma pergunta que essas partes se relacionam perfeitamente até o século XII. Tranquilamente. A maioria dos bispos era monge. E antes de ser bispos, foi monge. Então, um monge é uma pessoa que sabe rezar. Todos os escritos dos santos padres aqui
são pessoas que relatam experiências pessoais. Não aprenderam de livros. Não tem bispos que começaram a carreira já fazendo o colégio do Capranica em Roma para ser núncio apostólico. Não, esse pessoal chegava do deserto. E São João Crisóstomo, por exemplo, que foi um grande bispo de Constantinopla, no final do século IV, início do século V, ele era monge. Era monge, depois não aguentou a vida muito dura, ele teve mestres siríacos muito radicais e se tornou padre diocesano, a gente diria hoje padre diocesano, e é o período das suas pregações mais famosas. E depois foi sagrado bispo com um truque, que o imperador Arcádio queria ele como arcebispo. Falaram, vem em Constantinopla com outro assunto, senão ele não ia. E quando ele chegou lá, pegaram ele e disseram, agora você vai fazer o arcebispo. E foi sagrado bispo assim, mas ele era um monge. Quer dizer, todos os bispos da Igreja Antiga eram monges. Até hoje, o fato na Igreja Oriental, que tem clero uxorado, ou seja, homens casados que são ordenados padres, a diferença da Igreja Latina, que escolheu há 1000 anos de não fazer isso, de escolher os seus padres só entre aqueles que também têm um chamado celibado, a Igreja Oriental não, seja ortodoxa, seja que greco-católica. E os homens, os padres que têm mulheres assim, não podem ser bispo. O bispo tem que ser celibatário, porque ainda é a tradição monástica. Na Igreja Sírio-Oriental, por exemplo, quando um padre se torna bispo, ele para de comer carne. Ou seja, como bispo, ele começa a ter um regime alimentar que é típico dos monges. Então, monge e bispo, nesse momento, são juntos. Então, claro, pode ter um monge mais unido a Deus e um outro, né? Um monge mais interessado à vida mundana e um outro mais santo como outros. Mas, de facto, a coisa mais importante é que até o século XII a teologia seja discursiva, seja simbólica, seja mística, são uma unidade que infelizmente será quebrada a partir, sobretudo, do século XIII e XIV, quando filosofia e teologia chegam nas universidades e se tornam uma profissão. Este vai ser o grande problema. Bom, espero lhe ter respondido, mas a pergunta eu acho que é boa, não tinha falado desse assunto, talvez numa outra versão, outra ocasião, poderia ser interessante nos determos um pouco mais sobre esse assunto. Então, tudo de bom, muito obrigado a Carla por essa última pergunta. Muito obrigado também para as outras duas pessoas que deram essas perguntas. E agora, realmente, aqui está na hora de ir a dormir. Tchau.